Olá, meninas! Tudo bom? Bom, eu queria botar o título da live, mas mudou. Olá! Vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar sobre o que comer nos jantares, que vocês me ajudaram com esse tema. Hoje a live era pra ser 12h30, sempre é 12h30, mas hoje, como eu ia atender até um pouquinho mais tarde, a gente mudou. Oi, Andréia, tudo bom? Então, hoje a gente vai falar sobre o que comer no jantar. É uma dúvida muito frequente, eu acho que é uma das maiores dificuldades dos meus pacientes, é essa refeição do jantar. Então, eu separei 4 tópicos aqui pra gente conversar um pouquinho a respeito, ver se clareia um pouquinho as ideias, ver se clareia um pouquinho a visão de vocês. Porque aqui no Engrena a gente sempre fala, né, que a gente quer que vocês criem autonomia, que vocês saibam o que fazer, que vocês tenham conhecimento para conseguir fazer as escolhas. Então, a primeira coisa que eu ia falar é que a gente tem o hábito de superestimar uma refeição, seja o jantar, seja o pré-treino, seja o pós-treino, e a gente esquece que o que importa é o que a gente faz ao longo do dia. Então, a gente subestima o que a gente faz ao longo do dia e a gente dá importância para refeições. Ah, eu não sei o que comer no jantar, eu não sei o que comer no pré-treino, eu não sei o que comer no pós-treino. A gente precisa entender que eu preciso ter uma visão do que é o meu dia inteiro. Então, o que eu vou comer no jantar vai depender de como que foi meu dia. Então, se eu tô num processo de emagrecimento, por exemplo, né? Eu tenho que cuidar para não extrapolar as calorias do meu dia. Eu tenho que cuidar para não comer muito carboidrato. Tenho que cuidar para não comer muita gordura. Porque senão eu vou comer mais do que eu gasto e eu não vou conseguir fazer o déficit calórico que é tão importante para esse processo de emagrecimento. Então, pensa comigo. Se tu é uma pessoa, por exemplo, que tem mais fome no jantar, é no jantar que tu normalmente come mais, que tu tem mais descontrole. Então, as pessoas têm mania de pensar que a partir das 18 horas não pode mais comer carboidrato, que o carboidrato engorda se comer depois das 18. Mas eu gosto de fazer com meus pacientes o seguinte, eu pergunto qual é o horário de maior fome deles. E se for à noite, por exemplo, eu reduzo um pouco esse carboidrato do almoço e deixo um pouquinho mais de carboidrato no jantar. Porque se eu não extrapolar a quantidade de caloria e carboidrato que eu preciso no dia, eu posso comer esse carboidrato à noite que eu não vou engordar, mesmo comendo ele à noite. Então, o que que acontece? Tem muitas pessoas que nem tem tanta fome no almoço, mas vão lá, vão fazer um prato, botam arroz, botam batata, botam aipim, botam farofa e nem estavam com essa fome toda. E daí vai chegar à noite, vão comer mais um monte porque estão morrendo de fome, e daí vai ser muito fácil extrapolar o tanto de caloria que ela precisava no dia. Então, pensa e observa. O processo de emagrecimento também é autoconhecimento. A gente precisa se conhecer, a gente precisa ver o que funciona pra gente. Então, pensa e observa. Qual é o horário do dia que tu sente mais fome? Como é que é o jantar pra ti? Como é que é o almoço? Tu tá chegando no jantar com muita fome? Como é que tá teu café da tarde? Então, a gente precisa começar a pensar no dia como um todo, certo? Então, eu gosto de pensar, sim, se tu é uma pessoa que não tem fome durante o dia, deixa um pouquinho mais de carboidrato pra noite. E o segundo tópico evita trocar comida por lanche. E eu vou fazer um exemplo para ficar mais fácil para vocês. 2 fatias de pão de forma tem 50 gramas mais ou menos e em torno de 25, 27 gramas de carboidrato. Então, o que acontece? Muitas pessoas falam assim, Letícia, eu não sei porque eu engordo. Eu nem tô jantando. E daí eu pergunto, tá, mas então o que tu tá comendo no lugar do jantar? Eu como 2 fatias de pão com requeijão, e daí depois eu continuo com fome, daí eu como mais uma fruta, daí, eu gosto muito de comer um chocolatinho depois do jantar. Tu vai ver, essa pessoa consumiu mais calorias do que se ela tivesse feito um prato de comida. Por exemplo, em 2 fatias de pão, que a gente tem 27 gramas de carboidrato em 50 gramas de pão, 27 gramas de carboidrato, tu poderia comer cento e poucas gramas de batata doce, tu poderia comer quase 300 gramas de abóbora, quase 300 gramas de batata inglesa, tu poderia comer cento e poucas gramas de arroz, tu poderia comer 100 gramas de arroz, 100 de feijão. Então, às vezes a gente tem medo de comer comida porque a gente tem na nossa cabeça que comida engorda. Só que é muito mais fácil a gente extrapolar as calorias e o carboidrato que a gente precisa consumir se a gente comer lanche, se a gente comer pão, se a gente comer biscoitinho, torradinha.
A gente precisa priorizar e a gente precisa ter na maior parte do tempo no nosso dia, na nossa rotina, comida. Quanto menos processado, mais nutritivo. Quanto menos processado, mais fibra. E a gente sempre fala aqui no Engrena também que não é só fazer déficit, né? Não é só comer menos para daí emagrecer mais. Não, eu preciso ter um corpo nutrido, eu preciso ter uma Ferrari, do jeito que a Ana gosta de falar, né? Eu não quero que meu corpo fique ali gastando pouco. Eu quero ter um corpo no ápice, no auge, gastando muito, com metabolismo super bom. E como que eu consigo isso? Com comida. Tá, Letícia, então eu já sei. Eu preciso pensar no dia como um todo, eu preciso equilibrar. Se de repente eu sinto mais fome no jantar que no almoço, eu como um pouquinho menos de carboidrato no almoço que no jantar. A gente não precisa comer carboidrato em todas as refeições, carboidrato que eu digo batata, arroz, aipim, etc. Mas o que eu como então? Vamos lá. A gente precisa entender que final do dia, início da noite, o nosso corpo ele já está se preparando para dormir. Então não é mais o momento de a gente fazer uma grande refeição, não é mais o momento de a gente fazer uma refeição com alimentos de difícil digestão. O nosso corpo já está se preparando para descansar, já não é mais o momento de a gente comer muito. Então eu gosto muito de pensar à noite em alimentos de mais fácil digestão. Por exemplo, agora está esfriando, não sei onde vocês moram, mas aqui já é mais friozinho agora. Eu já estou até de manga comprida. Eu gosto muito de pensar em legume mais quentinho, refogado, assado, cozido. Eu gosto muito de pensar em sopas e cremes. Por exemplo, tu gosta muito de abóbora, faz um creminho de abóbora. Tu gosta muito de batata inglesa, faz um creminho de batata inglesa. Evita muita salada crua à noite, que tem uma digestão mais difícil. Evita carne vermelha à noite, que tem uma digestão mais difícil. Prefira, de repente, um frango, um peixe, um ovo. Mas o ideal é que a gente faça, assim, uma refeição completa. Do Nordeste! Se tu é do Nordeste, tu pode comer uma saladinha à noite, sim. Aqui tá bem frio. Bom, eu não sou parâmetro também, tá? Não deve estar esse frio todo. Eu sou bem friorenta. Então aqui a gente já tá nessa fase, sabe? De querer começar a comer um creminho, uma coisinha. Mas pensa, André, então, que tu precisa de uma refeição parecida com o almoço. Por quê? Porque o nosso corpo precisa de nutriente. Muitas vezes a gente come para matar a fome, mas a gente tem que pensar que quando o meu corpo está sinalizando fome, ele tá fome, eu tô com fome. O que ele está pedindo? Nutriente, tá? Não comida, não pão, não bolacha, ele está pedindo nutriente. É o jeito dele, é a forma dele de sinalizar que ele está pedindo nutriente. Então, gosto muito de pensar uma refeição parecida com o almoço, tá? Com salada, com vegetal, com legume, com proteína. Pensa assim, se tu, por exemplo, é uma pessoa que tu precisa comer 90 gramas de proteína no dia. Se tu comer proteína só no almoço, tu não vai conseguir bater a quantidade de proteína que tu precisa no dia. Então, o jantar, ele foi feito para fazer uma refeição bem parecida com o almoço. Proteína, legume, vegetal, carboidratos, se tu gosta de carboidrato. Se tu precisa de um volume maior à noite, prefira aqueles alimentos que tenham um pouquinho menos de carboidrato em 100 gramas. A batata inglesa tem 11,9 gramas de carboidrato em 100 gramas, a abóbora tem 11, a batata doce 18, o aipim tem 30. Então, de repente, se tu precisa de mais volume, prefere batata inglesa, prefere abóbora, prefere batata doce, mas preferencialmente comida. Pensa, 100 gramas de batata inglesa tem 11,9 gramas de carboidrato. 50 gramas de pão, que é 2 fatias, tem 27. Entende? A diferença, como a gente consegue comer melhor e mais quando a gente está comendo comida, como para emagrecer não precisa passar fome. E a quarta coisa, jantar cedo. Saiu até um estudo final do ano passado ou início desse ano, mostrando que pessoas que jantam cedo conseguem emagrecer mais, o metabolismo fica melhor, emagrece mais fácil, emagrece mais rápido. Então, jantar cedo. O que seria jantar cedo? Qual seria o perfeito? Até umas 19 horas. Porém, não é todo mundo que consegue, né? Então, assim, no máximo jantar até 20 horas, tá? Depois disso, não seria interessante a gente fazer uma grande refeição. Então, vamos retomar. Primeiro, a gente não pode pensar só numa refeição isolada como um jantar. A gente precisa pensar no dia como um todo. Segundo, a gente precisa pensar que a gente tem que priorizar comida. Então, Letícia, eu nem janto, eu só como um pão. Cuida, porque às vezes é aí que tá o erro. A gente pensa que um lanchinho é mais leve, mas no fim tu come mais calorias e mais carboidrato do que se tu estivesse comendo
comida. Não precisa ter medo de comida no processo de emagrecimento, tá? Na verdade, não precisa ter medo de nada, mas a gente precisa cuidar com pacotinho, com industrializado, com ultraprocessado, com refinados. Então, quanto mais próximo da terra for a tua alimentação, melhor. Terceira coisa, fácil digestão. Então, evitar a carne vermelha, preferir proteínas brancas, preferir vegetais de mais fácil digestão. Se tu mora num lugar mais frio, quentinhos, legumes assados, grelhados, refogados na forma de creme. Então, pessoas que têm, de repente, uma gastrite, um problema intestinal, constipação, eu gosto muito de pensar em creminhos à noite. A Ayurveda gosta muito de creminhos à noite, eu acho bem interessante. E se tu quer, Letícia, não consigo comer comida à noite. Então, prepara o teu lanche. Ao invés de comer todo dia pão, daí pode comer um dia pão, no outro tenta fazer uma panquequinha, ou faz uma pizzazinha de frigideira. Eu gosto de bater ovo, aveia e um pouquinho de farinha de amêndoas ou farinha de grão de bico. Bota na frigideira, vira de um lado, vira do outro. Quando tá douradinho, bota um tomatinho, bota um queijinho, bota um orégano, bota um franguinho, porque a gente precisa pensar na proteína à noite. A gente precisa cuidar para não faltar proteína no nosso processo de emagrecimento. Senão, o que vai acontecer? Vai perder massa magra, vai diminuir o metabolismo. Depois, a longo prazo, a gente pode ter mais risco de osteopenia e osteoporose, que é perda de massa óssea. Então, a gente precisa cuidar muito do consumo de proteína no processo de emagrecimento. E no jantar, precisa ter proteína, certo? E por último, e não menos importante, jantar cedo. Eu indico para muitos dos meus pacientes fazerem um jejum de pelo menos 12 horas. A gente não considera um jejum intermitente, não é um método de emagrecimento, não é uma estratégia, mas é para a gente melhorar a digestão. Porque senão a gente está comendo até 10, 11 horas da noite, acorda às 6, 7 horas da manhã e já está comendo de novo. A gente nem deu um descanso para o nosso processo digestivo, para o nosso estômago, para o nosso intestino. E isso é muito importante para a nossa saúde, além do que jantar cedo pode te ajudar, sim, no processo de emagrecimento. Então lembra, preferir jantar comida cedo, de fácil digestão, o mais perto da terra do que a gente planta e colhe possível, evitar pacotinho industrializado e ultraprocessado e sempre ter uma proteína, certo? Qualquer dúvida podem deixar aqui no comentário que a gente conversa um pouquinho mais e até a próxima live. Um beijo!